Obrigado pela tua bondade, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, Deus, se faz presente aqui, o Senhor mora dentro de nós, ó Pai. Nós cremos que a manifestação da tua glória, Pai, é real neste lugar. Ó Deus, e continue a falar conosco através da tua filha. Ó Deus, ó Pai, o Senhor conhece ela, ó Pai, o Senhor sabe, Deus, o quanto ela tem se empenhado, o quanto ela tem se dedicado. Por esse Espírito Santo, que cada palavra que sair da boca dela venha, Senhor Deus, venha-se na tua direção. Ó Deus, esteja, Senhor Deus, ó Pai, capacitando, esteja falando através dela, Pai. Ó Deus, para que nós venhamos receber a tua palavra e ser transformados nesta noite, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Obrigada, viu? Olá, juventude, boa noite. Como vocês estão? Só um minutinho. Quero gravar isso para o namorado ouvir. Mas amém. Como vocês estão? Como vocês estão com fome de Deus? Vocês vieram como? Como está o seu coração? Gente, olha, eu não ia vir, tá? Eu falei assim, não, eu preciso de um mês, eu preciso, fazer jejum e tal. E eu, claro, eu levo isso muito a sério, e é sério. Então, não tem como se agora falta 3 dias ou 2 dias. Mas o Espírito Santo falou assim, se não for agora, vai ser quando? Vai ficar enrolando até quando isso? Então, eu falei, não, tá bom, eu prego. E amém. O tema de hoje é uma vida rendida à eternidade. Deus vem falando muito comigo sobre eternidade e sobre realmente o começo e o meio e fim. Todos eles levam a uma eternidade. E a eternidade, ela é isso, né? Ela é o começo, o meio e o fim. Então, uau, vamos lá. Eu quero que vocês fiquem animados e que realmente tenham fome de Jesus para isso, porque isso é muito sério, mas a gente precisa ansiar por isso também. Até eu vou ler sobre. Mas vamos lá. Eu li um livro do Alessandro que fala quem é Jesus. E aí tem uma parte lá em que ele fala sobre a eternidade e ele fala sobre o antes da criação e antes do mundo e antes de tudo isso, já existia a eternidade, já existia Deus, já existia a Trindade e tudo isso acontecia. Então, ele fala disso no livro e ele pergunta a Deus, na oração dele, está até escrito no livro, o que o Senhor fazia na eternidade antes da terra, antes da sua criação, o que o Senhor realmente fazia lá. E aí Deus respondeu ele com, eu vivo a mim mesmo. Então, antes de tudo ser criado, existia a eternidade e Deus vivia a si mesmo lá e em trindade, existia o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E os três se relacionavam entre eles lá naquela eternidade. E agora eu quero ler lá em Salmos 90, versículo 2. Gente, em nome de Jesus, que vocês entendam. Amém? Que vocês entendam o que eu quero dizer. Todo mundo ok? Então vamos lá. Antes que os montes nascessem e que se fossem formados a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, aqui realmente foi uma grande visão daquilo, da eternidade sem a criação, antes da criação, de que já existia tudo isso, já acontecia esse relacionamento entre a Trindade, já existia seres
celestiais no céu, já existia uma cultura do céu e provavelmente uma rotina, porque Deus ele não é um Deus de bagunça, de desorganização e de não ter regras e de não ter rotina. Então, o céu já era literalmente todo feito e todo organizado e tudo mais, isso já acontecia. E aí, ok, existia a Trindade e eles se relacionavam entre si. Essa era a vida deles antes mesmo de criarem tudo. E aí depois Deus criou a terra, Deus criou tudo e mostrou esse plano, e teve esse plano de criar tudo e criar o homem, de reproduzir a si mesmo em um homem. E aí sim ele realmente falou assim, então tá bom, vamos criar o homem, mas eu quero me reproduzir nele. E aí Jesus foi, criou Adão, depois criou Eva. E aí agora eu quero ler também lá em Eclesiastes 3, versículo 11. Que aí começa onde Deus fez tudo e tal. Todo mundo, já está lá, né? Mas vamos lá. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, beleza, Deus fez o homem, colocou ele no homem e colocou o anseio pela eternidade. Mas o que era eternidade? Era aquilo que eles estavam vivendo. Então, Deus colocou o anseio no homem para aquilo que eles já estavam vivendo, já estavam se relacionando. E tudo isso, e no final fala, mas eles, mesmo assim, eles não conseguem compreender inteiramente o que Deus fez. Porque sim, gente, a gente não vai compreender a eternidade por inteiro, até porque a gente não está lá ainda. Então, Deus não vai também te dar tudo de mão beijada e falar assim, vai lá, filhão, você já tem tudo e pronto. Não. Deus, ele realmente nos fez com esse anseio de viver aquilo que ele já estava vivendo com a Trindade, do que ele já estava se relacionando e tudo mais. E aí vem no ponto de, então por que Deus me criou? E tipo, para que eu tô aqui então? Se Deus já tinha eternidade, já estava tudo certo lá, eles já se adoravam, eles já se relacionavam à Trindade, por que ele me fez? Para que tudo isso? Deus, ele te criou simplesmente para ele mesmo. Não tem outro motivo que Deus ter te criado, foi simplesmente para ele mesmo. E o seu chamado não é ministrar, não é tocar, não é pregar, é se relacionar com ele. Então, fomos feitos para ele e fomos chamados para se relacionar com ele. Então, tudo tem a ver com ele. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada de, ai, Deus me fez assim, porque, eu sou linda desse jeito, porque Deus quis, e porque, meus pais são lindos. Não, tem tudo a ver com ele. Tudo tem a ver com ele, com a eternidade do Senhor. Então, é isso, sabe? Se você ainda não sabe, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu chamado? É isso, irmão. Você foi feito para ele, para se relacionar com ele, nada mais. Então, às vezes a gente pensa, o chamado é para cantar. Eu tenho um chamado para cantar. E Deus vai me usar nisso e tal. Mas não. Ele te chamou para se relacionar. Então, antes mesmo do ministério, da vocação, ele te chamou para sentar e ajoelhar no seu secreto e relacionamento. Tem um relacionamento, porque, irmão, se você não conhece a Deus, não tem como você ministrar. Você pode até cantar uma musiquinha legal, mas não vai fluir nada. Então, assim, se a gente não se relacionar, se a gente não fazer e não viver aquilo que fomos chamados, irmãos, para que estamos aqui então? Para que viemos ao culto? Sabe, é esse sentimento que dói no meu coração, porque tem tanta gente ainda perdida no mundo, de
que eu tenho que fazer? Meu Deus! Você foi chamado para um só propósito, não foi para trabalhar em tal lugar, não foi para ser médica, não foi para ser... Não, isso são profissões, isso são coisas que o mundo te dá, mas você foi chamado para se relacionar com Ele. Então, mesmo que você não tenha nada, se você tem um relacionamento com Deus, você tem tudo. Você tem literalmente tudo, e você vai ter a eternidade, você vai ter o reino, você vai conhecer a Deus, e a Trindade, tudo, tudo, tudo. Então, assim, meus irmãos, por favor, não esteja... Ai, nossa, é tão triste, de verdade, meu coração se entristece, porque, gente, tem muita gente sem saber o que fazer, sem saber o que eu vim, qual que é o meu... Pelo amor de Deus, sabe, leia a Bíblia. Você não sabe para que você veio chamado, lê Gênesis, lê a criação, sabe, é esse anseio que meu coração, ele se quebra no chão e fala assim, Deus, mas vamos lá, gente, vamos lá, em nome de Jesus. Eu quero ler agora 1 Pedro, o segundo capítulo, 1 Pedro 2, 21. E diz assim, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que siga os seus passos. Então, vamos lá, desde o começo já existia a eternidade, já existia a Trindade, já existia tudo santo, santo e santo. E aí Deus teve o plano de formar o homem, colocar a si no homem e criar o homem para ele, para se relacionar com ele. Ponto. Depois, já no Éden mesmo, existiu Adão e Eva. E eu creio, eu não sei, mas eu creio que já no jardim eles viviam a metade da eternidade. Eu creio que eles já viviam uma vida assim que, meu Deus, se eu pudesse estar lá, de verdade, irmão, seria assim, meu Deus. E aí Deus, então, visitavam eles, ia para o jardim. E há uma coisa muito interessante que fala nesse livro sobre chamado. O primeiro chamado que Deus teve ao homem foi no jardim, que ele chegou e falou, Adão, aonde está? Foi o primeiro chamado de Deus conosco. E Adão estava escondido. Adão estava escondido porque tinha pecado, tinha comido do fruto, o único fruto proibido. Então, esse foi o primeiro chamado de Deus com o homem. E a partir dali veio o pecado, veio toda a descendência do mal até de Adão, aí depois foi Caim, Abel, e nananana. Realmente, aí sim, Deus, ele meio que, eu creio, Deus meio que falou assim, vocês vão sair do jardim, e nisso, ele deu o livre acesso, de escolha, porque no jardim, eu não precisava escolher, eu não precisava pensar em escolher algo, eu já tinha tudo ali, tudo era para mim. Então, agora Deus foi e falou assim, pronto, agora você vai ter que trabalhar como homem, você vai ter que trabalhar, você como mulher vai ter dor, e vai menstruar e tal, e tudo isso. E aí ele deu realmente esse livre acesso de tipo assim, agora você escolhe, você planta e você colhe. Porque você já tinha tudo, mas você provou do que não era, do que era pecado, do que era proibido. Então agora você vai ter que, seguir a sua vida assim. Claro que Deus nunca deixou o homem sozinho, ele só realmente fez esse de você escolhe agora, porque já não tem mais tudo, E aí, Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabia
até mesmo antes de criar o homem, que o homem iria pecar. E ele sabia também que teria que entregar o seu filho, Jesus. E aí Jesus realmente foi, né, pelos nossos pecados, ele abriu mão da sua glória, ele viveu 100% homem, 100% Deus, ele viveu tudo que estamos vivendo hoje, todos os nossos sentimentos ele viveu. Então a sua ansiedade, Jesus viveu. Então o seu medo, Jesus viveu. A sua raiva, Jesus viveu. Então não se vitimize. Ai, gente, ansiedade, depressão, tudo isso é muito sério. Mas Jesus também viveu. Não sei se depressão, né? Mas ele, sim, deve ter vivido algo muito profundo. Porque, gente, você sair de uma eternidade de glória para vir para a terra, isso não é tão legal. Isso não é tão legal, mas essa era a obra de Deus. Essa era a obra em que o Filho Jesus deveria obedecer. Então, Deus mandou ele no nosso lugar. E aí, Jesus morreu. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que havia acontecido. E agora eu quero ler lá em Colossenses 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então vamos lá. Jesus morreu, tudo isso aconteceu e ressuscitou. Então temos livre acesso ao Pai, à eternidade também, né? Temos acesso ao Pai agora e à eternidade. E com isso, somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, temos acesso à Trindade e ao que eles vivem lá agora. Por conta de Jesus, pela morte de Jesus, pelo plano de Deus, temos acesso a tudo isso. E aí, igual fala nessa palavra, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas do alto, aonde Ele está, assentado à direita de Deus. Então, assim, beleza, entendemos todo o sacrifício de Jesus na cruz, entendemos tudo isso, mas quando fala para a gente orar, a gente não quer. Quando fala para a gente ler a Bíblia, a gente não quer. Porque Jesus já pagou tudo por nós, para que a gente vai fazer isso? Para que a gente vai fazer isso? Jesus já fez tudo, Jesus já me perdoou, Jesus já me amou, Jesus, eu já tenho acesso a tudo isso, e para que eu vou buscar? O meu lugar no céu já está garantido. Não, infelizmente não. A sua salvação sim, porque a salvação é pelo aquilo que você crê, e quando você recebe a Deus como o único Senhor e Salvador. Mas existe algo mais do que a salvação, existe o reino. E o reino é eterno. A salvação, né, é aquele só o comecinho da base, que ainda vai ter o juízo e tal. Mas o reino, ele é eterno. Só que o reino não é só por fé. O reino, ele é por obras. Então não adianta você querer chegar no céu e falar: Jesus, eu sabia que você tinha ressuscitado, eu acreditei em você, minha mãe falou, eu acreditei, eu tive fé totalmente no Senhor. Olha, agora qual que é o meu lugar aqui no céu? Meus irmãos, eles vão falar assim: me mostra as suas mãos. O que você fez? O que você fez esse tempo todo na terra em que você viveu? Qual foi o seu propósito? Você cumpriu o seu chamado? A gente volta no início. Você cumpriu o que eu
o porquê eu te fiz. Sabe, a gente quer tanto o céu e isso é tão bom. Mas como você quer chegar no céu e, mano, viver tudo aquilo e cantar santo, 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 se nem a Bíblia você lê? Meus amigos, você não vai nem saber onde você está. Você não vai nem saber o que é, qual lugar que eu estou. Mas esse é Jesus? Não tem como a gente não abrir a Bíblia, a gente não orar. Sabe, você quer ser tão amigo de Jesus, mas você não fala nenhum oi para Jesus? Você quer que Ele te conheça tanto e ser tão conhecido por Ele. Ah, Jesus, claro que Ele me conhece, mas você nem ora. Você nem fala, oi Jesus, tudo bem? Como foi seu dia? O que você está fazendo? Sabe, você não conversa, e com todo mundo você conversa. Sabe, todo mundo da sua escola você fala, com todo mundo do seu trabalho você fala. Mas quando é para conversar com Jesus, te dá sono, te dá cansaço. Então, assim, irmãos, a gente precisa aumentar isso. E Deus nos criou com o anseio da eternidade em nós. Se você tem coração, você tem um anseio da eternidade em você. E se isso não é ativado, é porque você não está buscando. Desculpa, mas você não está buscando, porque isso tinha que estar tão ardente em nossos corações que amanhã Jesus tinha que voltar. Porque a gente não aguenta mais ficar aqui. A gente quer tanto céu, mas tanto céu, e não o que Ele dá para a gente, mas é Jesus, é chegar lá e falar, santo, 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 sabe, é nos render, é literalmente o título, é ter uma vida rendida à eternidade, é você se render ao todo, é você falar assim, as minhas atitudes têm que revelar a eternidade de Cristo, a minha fala tem que revelar a Cristo. Tem que revelar tudo isso, irmão. Não tem como você ficar vivendo só mais uma vidinha em que eu nasci, eu cresci, eu fui para a escola, eu fiz uma faculdade, eu casei, eu tive uma casa, um carro, filhos e fim. Qual é o fim, irmãos? O fim é literalmente a eternidade de Cristo. E se você não busca nesse tempo até chegar ao fim, infelizmente você não vai ter isso. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito, muito sério. De verdade, Deus, Ele tem... Nossa, Ele tem me feito realmente entender o que é esse anseio. E não só em querer só o céu, 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 mas em querer Deus. Até porque agora eu vou ler João 17, versículo 3. Tá ali. Eu vou ler já ali. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, essa é a vida eterna. Então, se já existia a vida eterna antes do mundo, e agora estamos vivendo a vida eterna em conhecer a Cristo, imagina o fim! Imagina qual será a nossa recompensa, e não é ouro nem nada, mas é conhecer ao único Deus verdadeiro, é conhecer a Cristo Jesus, sabe, nada mais importa, irmãos. Você acha que, ter uma casa e um carro vai te levar ao céu e eu ser rico, igual todos os meus amigos são, e todas as pessoas que eu sigo. Irmãos, isso, felizmente, isso não leva a nada. Isso não é nada comparado à eternidade de Cristo. Isso não é nada. Então, de verdade, eu anseio para que hoje seja só uma
uma breve fome, um breve anseio para que quando você chegar em casa, você chegar no seu secreto e você falar: Jesus, eu ouvi isso da Letícia, eu preciso da sua eternidade. Eu preciso conhecer, eu preciso ansiar, eu preciso viver isso. Como que eu faço? Bíblia, oração, jejum, entrega, renúncia, cruz. Toma a sua cruz e vá. Então, assim, a gente precisa levar as coisas mais a sério de Deus. Sabe, a gente leva tantas coisas à brincadeira, que quando chega na parte de Jesus, a gente fala: ele é tão meu amiguinho também, então vamos levar a brincadeira. E não. Isso é muito sério. Isso é muito, 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 muito sério. E agora, só para finalizar mesmo, eu creio que realmente é só... E eu orei muito por isso. Que é só para dar um gostinho assim na boca para você querer muito, muito, muito mais. Mas não eu que vou te dar. É Jesus. É você se ajoelhar no seu secreto, é você abrir a sua Bíblia e começar a comer de Jesus. Tão faminto que Deus fique: caramba, eu estou feliz nisso. Eu estou feliz que você veio com fome de mim hoje. Sabe, é isso que eu quero que vocês sintam, que vocês façam através daqui. E vamos lá, eu estou até perdida. Mas eu quero ler lá em Filipenses 3:20. Não sei se ele colocou ali. Não sei se eu... Mas tá. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra anseio, ela foi por vários versículos aqui. Porque, irmãos, eu aprendi muito com os meus pais. Eu realmente nasci nesse meio evangélico. E uau, obrigado, eu agradeço muito a Deus por isso. Porque, querendo ou não, é uma grande ajuda, é um grande incentivo, é um grande impulso. Mas mesmo se, eu olhando hoje, mesmo se eu não tivesse nascido nesse meio, uma hora eu iria encontrar Jesus. Uma hora eu iria estar com Jesus e falar assim: uau, eu te achei. Não sei aonde, mas graças a Deus foi já desde o berço. Então, amém. Mas vamos lá. Se você não tem fome, se você não tem anseio, se você não quer conhecer, realmente não vai ter como. Não vai ter como você querer ler a Bíblia, não vai ter como você querer orar e orar e orar, porque tudo começa pela fome. Quando você tem fome, você come. Quando você tem sede, você bebe. Então, realmente, tudo começa pela fome. E eu fui muito ensinada assim pelos meus pais, eu e o Lucas. A gente foi muito ensinado e tem um negócio bem legal, que eu lembro até hoje, desde criança. A gente teve uma vez que eles falavam: você tem que pedir fome e sede para Deus. E a gente sempre orava: Deus, me dê fome e sede, me dê fome e sede. E a gente sempre pedia. E aí meu pai, a gente falou: tá, mas Deus vai alimentar a gente com o quê? Aí meu pai falou assim: qual que é a sua comida favorita? Aí eu falei: estrogonofe, minha comida favorita e tal. E aí o Lucas falou outra, e meu pai acho que falou lasanha, e minha mãe falou outra também, eu não lembro do todo, né? Aí ele falou assim: então, que a gente era criança, né, pessoal? E ele falou: então, Jesus vai te alimentar com o estrogonofe do céu. Imagina como deve ser o estrogonofe do céu. Entendeu? Então é esse tipo de fome que a gente tem que ter. Irmão, se você não sabe o que é fome, qual é a sua comida favorita? Pede para Deus uma lasanha do céu. Eu quero um nhoque do céu. Eu quero tudo do céu. Começa realmente a ter fome de tudo que Deus tem. Sabe por que às vezes a gente quer tanto de Deus uma coisa, ou uma resposta, ou uma coisa legal, ou dinheiro de Deus?
Só que as mãos de Deus, só que Deus, Ele é uma pessoa por completo. Ele é uma pessoa por completo, Ele tem pés, Ele tem cabeça, Ele tem coração. Ele sente. Ele sente. Então, irmãos, por que você está pedindo só as mãos se existe tudo? Se existe a Trindade, se você participa disso. Sabe, a gente tem acesso. Jesus pagou, Ele fez, Ele veio ao mundo para isso, para que a gente tenha acesso. E a gente só está aqui no mundinho. E tem o céu, mas é só quando Jesus voltar. Eu não preciso ficar indo lá e tal. Irmãos, a gente tem acesso total. A gente tem acesso a tudo. Então, realmente que as nossas orações sejam: Jesus, a gente quer mais de Ti. A gente quer sentir o que o Senhor sente. A gente quer ouvir o que o Senhor ouve. A gente quer tudo do Senhor. A gente quer entender o que o Senhor pensa. Qual é os pensamentos do Senhor sobre nós? Sobre a nossa geração. Qual é o tempo do Senhor? Sabe, irmãos, precisamos ir mais fundo. Sabe, existe um rio de Deus. Existe um rio de Deus. E às vezes a gente só quer beber da aguinha assim e pronto, está suficiente. Irmãos, a gente precisa se afogar nesse rio. A gente precisa querer tanto de tipo assim: Deus, essa água é tão doce e tão gostosa que eu quero mais e mais e mais e mais e mais e mais. Realmente é isso. Eu não tenho mais nada, irmãos. De verdade, não é sobre mim. Não é nada sobre mim. É sobre o Senhor e é sobre quem Ele é e a sua eternidade. Então, viver uma vida rendida à eternidade é todos os nossos dias. Vivermos um pouco da eternidade até o dia em que chegaremos nela. Em que reinaremos com o Senhor. Em que todos os nossos dias será santo, santo, santo. Sabe, irmãos, se isso não fere o seu coração, se isso não te ativa, se isso não te impulsa para mais do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de você, irmão. Não tem como vivermos da mesma forma. O Senhor está próximo, Ele está próximo, sabe, né? Eu não sei nem se a gente vive mais 10 anos. Eu não sei se a gente vive mais 10 anos e a gente está ainda na mesma coisinha, no mesmo mimimi, no mesmo... Irmãos, é todo dia entrar no seu secreto e buscar mais e mais e mais e mais. E chegar e falar: Deus, eu quero hoje sentir a Tua eternidade. O que o Senhor está sentindo agora? Eu quero estar onde o Senhor está. Sabe, a gente tem um Espírito dentro de nós, mas... o que fazemos com isso? Sabe, como estamos vivendo com Ele dentro de nós? Irmãos, é para se pensar mesmo. Não, eu não vim para trazer uma palavrinha super feliz. E Jesus te ama, Ele te ama, mas como você tem respondido a esse amor?